Boa noite, eu vou falar sobre a oração. No capítulo 27 do Evangelho, o título Pedi e obtereis, tem uma passagem onde Jesus disse: Não vos assemelheis aos hipócritas que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Aqui a gente tem que entender que para a gente ir até o Pai, nós não precisamos pegar uma oração e ficar repetindo. Nós podemos chegar ao Pai numa conversa informal, desde que essa conversa ela venha do coração, expressando o que está no nosso íntimo. E aí entendemos que a prece ela é um alimento espiritual, é um recurso valioso que está à minha disposição para me aproximar do Criador. É quando eu olho para dentro de mim e identifico as minhas necessidades. É um bem que se reverte para mim que oro com sinceridade e fervor, trazendo o equilíbrio. Eu posso dizer que a prece é uma projeção do pensamento, a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora, e nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nesta relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda de espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. E por que pensamentos? Porque são a origem de quase a totalidade de nossas ações. Primeiro pensamos, depois agimos. Poderíamos dizer também que a prece é uma invocação e que por meio dela pomos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus quando ditada pelo coração de quem ora. Muitas vezes, na hora de pedir, nós pedimos equivocadamente. Deus ele tem plena consciência de nossas necessidades e vai nos atender com o melhor. E o melhor nem sempre é aquilo que nós estamos pedindo. Muitas vezes eu expresso externamente algo que não corresponde àquilo que eu trago no coração. E qual é o caráter da prece? A prece é um ato de adoração. Quando você ora, você está mostrando adoração ao Pai Celestial, é quando você se vincula na condição de filho, criatura e criador. Kardec diz: orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, comunicação com ele. De acordo com a pergunta 659 do Livro dos Espíritos, pela prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Geralmente estamos muito acostumados a pedir e agradecer, e nem sempre a louvar. E o que seria louvar a Deus? Louvar a Deus seria reconhecer a sua grandiosidade, é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo que existe, bendizendo-lhe o nome. Deus, ele sabe das nossas necessidades, nós é que não as conhecemos com profundidade, motivo pelo qual devemos cada vez mais praticar o autoconhecimento. As preces devem ser feitas diretamente ao Criador, mas também pode ser endereçada por intermédio dos bons espíritos, que são os seus mensageiros e executores da sua vontade. Quando se ora a outros seres além de Deus, é simplesmente como a intermediários ou intercessores, pois nada se pode obter sem a vontade de Deus. Na pergunta 660 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que a prece torna o homem melhor porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. O essencial é orar com sinceridade e aceitar os próprios defeitos, porque a prece, ela não redime as faltas cometidas. Aquele que pede a Deus perdão pelos seus erros
só o obtém mudando sua conduta na prática do bem. Deste modo, as boas ações são a melhor prece e por isso os atos valem mais do que as palavras. Através da prece pode-se ainda fazer o bem aos semelhantes, porque o espírito que ora, atuando pela vontade de praticar o bem, atrai a influência de espíritos mais evoluídos que se associam ao bem que se deseja fazer. Entretanto, a prece não pode mudar a natureza das provas pelas quais o homem tem que passar, ou até mesmo desviar-lhe seu curso, e isto porque elas estão nas mãos de Deus e as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação de cada um de nós. Deve-se considerar também que nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que realmente lhe convém, tendo em vista sua felicidade futura. Deus, em sua onisciência e suprema bondade, deixa de atender ao que lhe seria prejudicial. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supomos, podendo a resposta a uma prece vir por meios indiretos ou por meio de ideias com as quais saímos das dificuldades. Kardec, no capítulo 28 do Evangelho, selecionou preces que diz respeito às situações da vida, para nos mostrar que em qualquer circunstância da vida nós podemos manter essa conexão com o plano maior. Aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder-lhe a coragem, a paciência, a resignação para enfrentar as dificuldades e os dissabores inerentes à natureza humana, com ideias que lhe são sugeridas pelos espíritos benfeitores, deixando-nos, contudo, o mérito da ação. E isso porque não se deve ficar ocioso à espera de um milagre, pois a providência divina sempre ampara os que se ajudam a si mesmo, como asseverou o Mestre: ajuda-te e o céu te ajudará. Aqui, pelo menos para mim, fica a questão da responsabilidade, que a responsabilidade está com cada um de nós, né? Porque não adianta só pedir ao Pai se eu não tenho a ação de executar aquele pedido, né? Então, como ficou bem claro no texto, a responsabilidade é nossa, né? O Criador está lá esperando que a gente abra o coração, que a gente chegue até Ele, que a gente coloque as nossas angústias e principalmente que a gente se volte para o nosso íntimo, né? E possa ser transparente, mostrando as nossas fraquezas para que a espiritualidade possa agir em nosso favor. Mas nunca esquecendo que tudo depende também das nossas ações. Obrigada, pessoal. Uma boa noite.